Boa noite, fraternos irmãos. Boa noite, pessoal do Instagram. Sejam todos bem-vindos a essa casa de fraternidade e amizade. Sintam-se acolhidos. Antes de começarmos, gostaríamos de dar alguns recados. No dia 9 de maio, nós teremos o tratamento espiritual dos animais, passe e magnetização com a equipe do GEDA. Essa atividade oferece auxílio aos animais por meio de passes e magnetização, realizados com amor e cuidado. O atendimento é gratuito e realizado com o objetivo de promover equilíbrio, bem-estar e apoio espiritual aos animais. Os animais também são criaturas de Deus, merecedores de respeito, proteção e carinho. Tragam seus pets. Também teremos no dia 9 o Bazar do Dia das Mães, das 9h30 até as 13h. Os Mãos Fraternas, a cantina vai estar aberta e a biblioteca. E a Boutique do Bem as peças estarão por R$15. Então venham nos prestigiar, que é importante a presença de vocês aqui. Lembrando que quem for passar na magnetização é necessário retirar a senha e tomar o passe antes. Também pedimos que desliguem seus celulares ou coloquem no silencioso, evitando interferências no ambiente. Agora vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações e nos dirigindo ao nosso Pai de amor e bondade através da oração que nosso Mestre e amigo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E a palestra dessa noite é com a Sônia. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do Instagram. Que bom estar aqui novamente, como sempre. Uma alegria vir aqui. Adoro. Já fazia quanto tempo? Acho que 2 meses, né? Acho que vim em fevereiro. Mas é muito bom estar aqui. A energia daqui é maravilhosa. A energia de vocês é maravilhosa, contagiante. Eu vou ler o capítulo maravilhoso que a gente vai conversar hoje, tá? É o capítulo 160 do Caminho, Verdade e Vida, o varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos, né? Atos dos Apóstolos, o livro, capítulo 16, versículo 9. Bom, então vamos contextualizar para a gente começar, antes de a gente começar a conversar. Paulo, ele estava na Ásia, ele estava com Silas e com Timóteo, pregando, e ele o que aconteceu? Ele estava percorrendo a Ásia e ele, numa noite de sono, nós vamos conversar sobre o sono, a gente sabe que o nosso corpo físico ele descansa, mas o nosso espírito não dorme, né? E ele se encontrou com esse homem da Macedônia, que pediu uma ajuda, que pediu para ele ir lá, para ele levar o Evangelho de Jesus para o Ocidente, para a Europa. Então, é isso. E continuando assim no contexto, ele não tinha dinheiro. Nem ele, nem Silas, nem Timóteo. E ele um dia vai num bazar, um grande bazar assim, e ele encontra Lucas, que tinha perdido a mãe, e ele estava assim, livre. E que tinha o barco que levou ele para Macedônia. Então, isso só para a gente começar aqui a nossa história. Esse capítulo é legal, primeiro para a gente perceber o quanto a gente está conectado uns com os outros e a gente não percebe isso, né? Nós somos conectados, acordados o tempo inteiro. Acho que com qualquer um de vocês já aconteceu de vocês estarem pensando numa pessoa e essa pessoa passar uma mensagem para você, ou te ligar, ou alguém te falar dela. Não acontece uma conexão quando a gente está pensando? Ou então, diferente, de repente não é uma pessoa na tua cabeça. Então, realmente, aquela pessoa está pensando em você, né? Então, nós somos conectados uns aos outros. E à noite, quando a gente dorme, a gente tem que pensar assim: a gente dorme na nossa encarnação quanto tempo da nossa vida?
Um terço, um quarto. Quem dorme pouco, um quarto da nossa encarnação, a gente passa dormindo. Então a gente tem que aproveitar o nosso sono, não tem? E a gente acha que aproveitar o sono é aquela noite gostosa, ou relaxar o corpo físico, que é. A gente precisa, o corpo físico precisa do descanso, mas o espírito não. O espírito precisa estar consciente e ele tem que continuar. Ele tem que fazer alguma coisa legal durante a noite, durante o nosso descanso do corpo físico. Agora, para isso acontecer, no Livro dos Espíritos tem uma questão que fala disso, não sei se é 402, 406, enfim, não lembro o número direito da questão, que fala de uma citação que os espíritos chamam de sono inteligente. Sono inteligente é isso, é a gente aproveitar a nossa hora do sono. Aproveitar esse horário para a gente aprender, aproveitar esse horário para a gente trabalhar. Mas para isso acontecer, tem uma metodologia, né? Vamos lá. Se a gente acorda, sabe quando a gente acorda com o pé esquerdo? A gente acorda, tá nervoso, e tem aquele dia nervoso, e aí fala mal, e às vezes sai um nome não muito bonito, e dá uma briga. Como é que a gente vai dormir? Do mesmo estado. E aí o corpo vai repousar e a gente vai para onde? Vai escutar palestra? Vai encontrar com um espírito bom? Não. A gente emana energia. Nós somos energias, emanamos e atraímos uns aos outros. Então a gente, nessa pegada, nessa energia ruim, a gente vai ficar com gente também. Aí a gente está afim de só encher a cara, não está afim de nada. Como é que a gente vai dormir? Com quem a gente vai se encontrar? Jesus? Por exemplo. Né? Não. Né? Não. Então a gente vai para onde a gente, na sintonia que a gente foi deitar. Por isso que é importante, antes da gente dormir, a gente fazer uma prece, ter uma conexão. Sabe aquela coisa de ouvir o silêncio? Perceber o silêncio. Se desconectar do celular, se desconectar da TV, relaxar mesmo, um pouco antes de dormir. Todo mundo gosta de ver TV para dormir, todo mundo fica no celular, mas a gente se habituar a dar um término, tal hora eu não vou mexer mais no telefone, e tiro o telefone, não vou mexer, porque isso incita a gente fica recebendo um monte de informações, um monte de coisas, brigas às vezes tem conteúdos bacanas e muito bacanas, a gente estuda, eu mesmo estudo muito na internet, óbvio, todo mundo, né? Tem conteúdos muito legais, mas aquela tela, aquilo ali também para os sentidos, a gente fica muito, então a gente precisa relaxar. E a prece, a oração, ela é um relaxamento, ela é a nossa conexão com o plano superior. Nosso mentor está lá na fila, querendo falar com a gente, desesperado. Vamos ver se agora ele relaxa, se ela relaxa, se eu vou conseguir dar uma dica, falar para ela que ela está fazendo a mesma coisa toda vez. Porque é isso também, ele espera a gente dormir, se desprender do corpo, para vir dar uma dica para a gente. Porque às vezes a gente está caindo no mesmo engano, 40ª encarnação, que a gente está encontrando com aquela pessoa e agindo da mesma maneira. Ele quer bater um papo, mesmo. E é na hora desse desprendimento, é na hora do sono. Só que você está na mesma vibração, para você poder encontrar e conversar. E aí quando a gente acorda, a gente não acorda legal, tem dia que a gente acorda, você fala, nossa, parece que você dormiu dias, né? De tão bem, revitalizado, energizado, porque você fez uma coisa legal mesmo à noite. Você foi num lugar bacana, você encontrou, olha, com parentes que já podem ter ido, com parentes que a gente não lembra, que não encarnaram nessa vida, então, no plano espiritual, com amigos. A gente tem amigos no mundo todo. Necessariamente a gente não conhece eles aqui, consciente, quando está no corpo físico. Mas quando nós reencarnamos, eles também reencarnaram em outras partes do mundo. E talvez a gente não vá encontrá-los no corpo físico, mas a gente se encontra à noite. E mata saudades, pessoas legais, a gente tem trocas e fala das experiências que a gente está vivendo. Parece fantasioso, mas não é. E isso, pouco a pouco, vai desnudar esse véu que tem nas nossas mentes. Isso vai ser a coisa mais normal do mundo. Conforme o espiritismo foi cada vez mais propagado e
tirado todos esses preconceitos que ainda existem, isso vai ser uma coisa normal. Então a noite pode ser assim super produtiva. Eu falei da gente assistir a uma palestra, a gente fazer um trabalho. Tem espíritos que quando desencarnam, veem que eles fizeram um trabalho na vida deles inteira. Enquanto eles estavam encarnados, na hora do sono, eles realizaram um trabalho com companheiros. Sabe, tipo, você trabalhou aqui, você construiu alguma coisa aqui, construiu lá. Tem pessoas que resgatam, vão ajudar em resgates. Tem uma série de coisas. Então é muito importante, novamente, nesse relaxamento, a gente pedir, né, para Jesus, pedir para o superior, pedir a Deus, pedir ao nosso mentor, amigo, que nos leve num lugar onde vai ser produtivo, num lugar onde a gente vai ter uma intuição. Outra coisa, a gente não tem aquela coisa assim do travesseiro. Pergunta para o teu travesseiro, amanhã você resolve? Não tem, às vezes a gente tem uma questão na nossa vida, que a gente tem uma dúvida, a gente está, vou ou não vou, faço ou não faço, deixo ou não deixo. A gente às vezes tem uma questão, uma dúvida, e aí você fala, amanhã eu resolvo. E aí você acorda decidido? Você acorda decidido. Decidido. Porque você realmente teve um encontro e você realmente dissipou aquela tua dúvida. E quando a gente tem dúvida se aquela intuição é boa, se ela realmente veio de um espírito protetor, veio de um mentor, veio de um parente amigo que te ama ou não, é só saber se o conselho que você recebeu, se a intuição que você está tendo, é uma intuição do bem. Porque se você acordar intuído para fogo no terror, não é. Vai lá mesmo, agora que você acordou, vai lá tomar café, vai lá brigar. Quer dizer, então essa intuição... Vai lá e mostra o que você vê ao mundo. Vamos responder agora aquele e-mail. Agora vamos. Não. Então, assim, se a gente acorda nessa pegada, tá errado. Né? A intuição é boa quando caminha para o bem. Quando a gente acorda, sabe o que a gente faz? Reza de novo, deixa a solução, deixa o problema de novo, para depois solucionar. Vamos repensar, vamos... Agora, critérios para a gente ter esse sono inteligente. Então, a primeira coisa para a gente ter um dia inteligente é assim, a gente acorda, tem os nossos hábitos físicos, de higiene física. A gente pode também ter os nossos hábitos espirituais. Antes da gente pegar no telefone, porque quando a gente, não sei vocês, quando eu pego no telefone, você tem 95 milhões de mensagens, né? É cedo ainda, né? Então aquela coisa, ou até porque eu deixo o telefone carregando cedo, assim, não tem um horário que eu não mexo, então tem as coisas da noite também, né? Então, se você já entra no celular, se você já entra, né, naquele caos, você não consegue se concentrar mais. Então, antes da gente pegar no telefone, uma prece de coração, sabe, um livro, uma coisa, além do elogio no lar, que todo mundo faz, uma vez por semana, lógico, no mesmo horário, toda semana, né? Uma prece, uma conexão. O meu dia hoje, Jesus, seja... amparado pelos seus, seja meu guia, uma coisa, um sentimento. E aí você começa o dia. Então, aí durante o dia, a gente vai lá naquele, né? Tem dia que a gente tá mais assim, tem dia que a gente consegue se controlar mais, tem dia que a gente se controla menos, porque a gente tem aquela coisa assim, a gente não mata e não rouba, então a gente é maravilhoso, né? Mas longe disso, né? A gente sabe que a gente pode melhorar e muito. Não é? Tem dia que a gente consegue realmente, tem dia que a gente não consegue realmente também. Né? Mas não é porque não conseguiu que não vai conseguir, nunca. Você não conseguiu hoje. A gente tem também como espíritas, somos muito críticos também conosco. A reforma íntima, eu não consigo, vive num puritanismo às vezes, que é um puritanismo, uma religiosidade, uma coisa como se a gente nunca errasse, não vai errar mais. Não fala disso. A gente erra mesmo e continua errando mesmo. E tudo bem também. Você perceber que é legal, se arrepender, parar, não continuar no erro, isso que é legal, né? Aí nesse dia que você teve já um dia mais ou menos legal, tem as vicissitudes, tem o trabalho, tem as contingências da família, da casa, enfim, do dia, do trânsito, mas vamos lá, você conseguiu levar numa boa, seja uma bênção para alguém, mas uma bênção silenciosa, sabe aquela que ninguém vai saber? Não é aquela que todo mundo sabe. Aquela que todo mundo sabe não vale. Tem que ser aquela que ninguém sabe. A gente tem que ter uma caixinha das bênçãos.
sabe? Um depósito de bênçãos. Todo dia a gente deposita uma bênção. Todo dia a gente tem que fazer uma coisa bacana para alguém. Ah, dar dinheiro? Pode ser uma doação material, mas doar de si. Às vezes no trabalho, na casa que a gente frequenta, que a gente nem está acostumado nem habituado a fazer. Às vezes no teu trabalho mesmo você fazer uma coisa a mais. Sabe que ninguém está te pedindo e você fazer uma coisa a mais? Você ajudar um colega, você vê que ele não está bacana, você vê que ele não acordou, que ele está doente, você ajudá-lo, você vê que ele não, ou então que ele está precisando de um apoio moral. Uma criança, olha, criança e o super idoso são lições para nós, porque todos nós somos criança e todos nós almejamos sermos super idosos, né? E hoje em dia cada vez está mais comum isso. E às vezes quando eu falo super idoso, pode ser a idade que for, é aquela pessoa que tem pouca mobilidade, que ela quase não convive com ninguém, que ela fica sozinha. Essa pessoa precisa muito da gente. Às vezes essa pessoa, normalmente ela nem passa mensagem, ela liga, né? A pessoa te telefone, você tá lá naquele caos, né? Você tá respondendo mensagem, você tá trabalhando, você tá na casa, você tá assim, com todas as mãos, e aquela pessoa te liga naquele momento. E é tua mãe, é o pai, é o irmão mais velho, enfim, uma pessoa que está precisando de você parar 5 minutos. E depois, quando essa pessoa não estiver mais aqui, você vai sentir falta. Você vai falar, quando eu tinha essa pessoa que me ligava. Porque às vezes a pessoa te liga e te fala nada a ver. Às vezes é uma coisa que você fala, nossa, mas você vai falar isso, mãe, pá, era isso que você queria? Tipo, você está tão ocupado, você acha que tudo aquilo que você está fazendo é mais importante. Mas não é. Você dá atenção 5 minutos que for para essa pessoa, é o que é mais importante. E se a gente ficar, daqui a um tempo, quando a gente não tiver mais essa pessoa, porque vai acontecer, todos nós faremos a passagem, a gente vai se arrepender. E muito, porque a gente não atendeu aquela pessoa para responder um e-mail, para responder uma mensagem, para dar continuidade no trabalho, que tudo bem, temos que fazer isso, mas dá para parar 5 minutos para dar atenção para aquela pessoa. A mesma coisa uma criança. Às vezes uma criança, ela precisa tanto de atenção, mas tanto, e ela fica em jogos, ela fica em videogame, ela fica em tudo, porque ela tá, né? Não tem quem dê atenção para ela. Tudo bem, tem escola, tem um monte de atividades, mas às vezes ela chega e ela quer te contar o que ela fez. Ela chega e ela quer tua atenção, ela precisa que você faça uma lição de casa com ela. Não, faz aí, eu tô aqui trabalhando, tô aqui acabando, daqui a pouco eu dou uma olhada. Ou não dá uma olhada, às vezes a pessoa fica com uma funcionária, porque os pais têm que trabalhar. Hoje em dia é assim mesmo, e aí o pai chega cansado em casa, a mãe chega cansada, e a criança quer contar tudo que ela viveu naquele dia, às vezes aconteceu uma coisa super legal, e às vezes ela quer te mostrar a lição que ela já fez, sabe que você veja aquela lição, para ver se está certo, está errado, ela quer a tua atenção 5 minutos. Mas você também está cansado, está com fome, você quer uma criança para dormir, enfim, tudo que a gente sabe, todos nós passamos por isso, mas a gente vai se arrepender. Vai, porque a criança cresce e aí ela não quer saber mais de você também, e aí você fica correndo atrás dela. E ela é adolescente, né? Ela bota a cara, e é isso. Né? Então, qual é o real valor das coisas na vida? Vamos relativizar. Qual é o real valor das coisas? Né? O que a gente prioriza e o que a gente não prioriza na nossa vida? A gente tem que colocar numa balança o que é bacana e o que não é bacana. Porque antigamente para as coisas de velho, mas assim, antigamente quando não tinha internet, muitos daqui não são dessa época que não tinha nada, mas quem lembra quando não tinha nada, absolutamente nada, a gente tinha tempo para tudo. A gente trabalhava só no trabalho, a gente ficava em casa e só atendia o telefone quando você estava em casa. Quando você estava dormindo, você estava dormindo. Hoje está tudo muito assim, você faz tudo ao mesmo tempo, até no banheiro. Então é uma coisa sem noção, né? Sem condição, né? Você toma banho e falando, né? É tudo sem condição, é tudo muito... E a gente consegue. A internet é um direito maravilhoso, as redes sociais são muito bacanas, tudo é muito legal, tudo é pro bem, é só a gente usar pro bem. Mas dá pra gente ponderar, dá pra gente dar prioridade para as outras coisas que são importantes também, e a gente vai se arrepender de não fazer. E a gente está falando disso para a gente ver o dia a ser a bênção da pessoa. Não é disso que a gente está falando? A gente ser a bênção dessa pessoa idosa que te ligou, dessa criança, desse vizinho que está em apuros, desse amigo teu lá no trabalho que está cabisbaixo, que está sofrendo, que está com uma dor ou que precisa ir para um médico. Enfim, a gente ser e colocar lá, na nossa caixinha de bênçãos.
E aí, à noite, que a gente já falou, curtir aquele silêncio, sabe? Nem que for 10 minutos, parece pouco, mas não é. Sem música nenhuma, assim, nada, absolutamente nada. Depois pode até pôr uma música para relaxar. Estou dando uma opinião minha, uma maneira minha que eu faço, não sou dona da verdade, não é nada disso. Só estou comentando o que é bacana para a gente fazer, para a gente se desconectar do material e se interiorizar, para a gente poder nos ouvir. E quando a gente dá essa chance da gente se ouvir, assim, até aquelas incertezas que a gente tem ao longo do dia dissipam. Porque tudo que a gente quer saber está dentro de nós. Todas as verdades estão dentro de nós, tudo está dentro de nós. Quando a gente, então, faz essa conexão, a gente tem todas as respostas. E se não tiver, a gente vai recebê-las. Porque a gente está conectado, então nós vamos ser bem intuídos. Por que, de novo? Porque a gente se conecta com pessoas iguais, que estão na mesma vibração, que também estão querendo bem e que também estão desejando bem, porque tem muita gente que quer o bem da gente, como a gente quer o bem de muita gente. E que são os nossos amores. E tem os nossos não amores. Não vamos falar inimigo, porque inimigo é uma palavra muito forte. Vamos falar não amores, porque não amores a gente tira o não e vira tudo amor depois. Que é isso que a gente quer, né? Que tudo vire amor. Então tem aqueles não amores, tem aquelas pessoas que ainda não vibram por você. Por nós, né? Ainda não mas não tem problema, isso vai mudar. São enganos que as pessoas estão cometendo igual nós cometemos também. Certo? Então, esse sono inteligente, ele é revigorador. O teu corpo físico também descansa melhor, você também... Porque tem vezes que a gente dorme, acorda, parece que você levou uma pancada, parece que você levou uma surra, parece que não adiantou nada. Porque tem espíritos, às vezes, que quando se desligam do corpo, não fazem nada, ficam em transe. Fica perto do corpo. Não se desliga e não aproveita o mundo espiritual. E fica lá do lado do corpo em transe. Como é importante a gente ter essa lucidez, né? Como é importante a gente ter essa consciência, aproveitar isso, né? E não ter medo também disso. Tem gente que tem medo de dormir. Às vezes as pessoas têm falta de sono, é normal, é hormonal, é físico, existem um monte de problemas. Mas às vezes as pessoas não relaxam porque elas têm medo de dormir. Elas vão acordar, não é? Um monte de coisas na cabeça, pirações, né? Então às vezes precisa de alguma coisa para relaxar, para realmente se entregar, né? Porque cada vez que você deita, você relaxa, você se entrega, não é? É uma coisa que você se entrega nas mãos de Deus. E a gente tem que confiar, nós somos eternos. Ponto. Nós somos eternos, não temos medo de nada. De nada e de ninguém. Nós somos eternos, somos Deus. Jesus já deixou tudo. Tem assim no Evangelho tudo que a gente precisa saber. A gente não precisa ter medo de nada e de ninguém. Às vezes, quando a gente tem essas interseções com as pessoas, a gente fica... por exemplo, um dia você teve uma discussão com uma pessoa, isso é passivo, normal, você teve aquilo ali, você carrega o dia inteiro, você se arrasta, parece que você está se arrastando, é um saco de batata, teu dia fica um lixo, não é assim? Você fica pesado, você fica... E aí? Aconteceu, né? Aconteceu, brigou, você cedeu, a pessoa também se cedeu. Precisa dar uma limpada naquilo, né, gente? Precisa jogar uma água, sabe? Jogar água, precisa dar uma limpada naquela situação, até você conseguir conversar com aquela pessoa de novo, que às vezes não vai adiantar naquele momento, todo mundo tem que esfriar a cabeça, né? Mas vocês, naquele momento, vocês trocaram uma energia horrorosa. E quando vocês se separam e vão embora, vocês continuam assim, pulsantes. Nós somos energia e um vibrando ruim pro outro. É exatamente assim. Quando a gente fala mal de alguém, sabe a fofoquinha? A do cafezinho? Sabe aquela fofoquinha? Todo mundo adora. Preciso te contar, viu? Acho que ela não dormiu em casa, gente. A fulana foi pra ciclano, não sei o que, sabe esse papo? A fofoquinha também é uma coisa, a gente está emanando para uma pessoa uma coisa ruim. A gente não faz proposital, mas a gente está. E vice-versa, porque fazem isso conosco também, né? Qualquer comentário que a gente faz. Então aquela coisa da gente
que Chico falava, eu já falei várias vezes, estamos pegar um copo d'água e ficar, até para passar mensagem, tá? Sabe quando você ouve aquele áudio de 2 minutos, que no primeiro minuto você já está com vontade de pegar o telefone? Eu vou responder. Então, ainda bem que o WhatsApp você consegue apagar, né? Quem nunca passou um áudio apagando? Quem nunca passou uma mensagem? Que recurso maravilhoso, né? Que recurso maravilhoso. Mas quando você diz uma palavra, quando você responde pronto para uma pessoa, quando você entra numa discussão, não tem, né? Apagar, né? Não tem parar tudo, né? Mas até numa mensagem, quando você abre uma mensagem, quando você abre um áudio, você sente aquela vibração. Aquilo vem em cima de você, não vem? Você vê quando a pessoa tá legal, quando a pessoa tá assim te olhando. Desganar. Querida. Você percebe, até velado, aquela situação da pessoa. Então, são pequenas coisas que a gente pode começar a tomar conta, a prestarmos atenção, nos monitorarmos. E que isso, no decorrer dos dias, a gente vai conseguir fazer isso o dia inteiro, todos os dias? Não. A gente fica desanimado, porque às vezes a gente fala, meu Deus, não consegui hoje, não consegui ontem, nossa, eu estava lá encostado. A gente fica. Mas a gente é produto de nós mesmos, nós somos fruto de nós mesmos. A gente tem que pensar que em encarnações passadas a gente fazia coisas horríveis. Porque todo esse passado que existe é oriundo de nós. E a gente já melhorou. Então nós vamos conseguir. A gente só tem que ter força de vontade. Nós somos seres racionais. Nós somos inteligentes. Então a gente consegue. A gente não consegue aprender uma coisa quando a gente entra num curso, a gente não consegue lidar, não consegue ler, absorver, a gente consegue. É só a gente tentar. A gente não tem disciplina para os nossos hábitos diários, de rotina, de higiene, de alimentação, de exercício, o que quer que seja. A gente tem que pôr na nossa vida esse hábito moral, essa nova, esse novo essa substituição de pensamentos, na verdade. Acho que o que mais difícil é isso, né? O que a gente pensa. Porque o que a gente pensa também que conecta com as pessoas. A gente tem em média quanto? 50 mil pensamentos por dia? Acho que é isso por uma vez. Então, controlar isso é muito difícil. Aí fala assim, substitui por um pensamento novo. Às vezes é difícil isso. Eu faço um negócio de visualização. Quando eu estou com um pensamento pertinente, assim, permanente, uma coisa, eu tento lembrar de uma situação inteira. Eu preciso de da fantasia toda. Eu lembro de uma situação feliz, inteira na minha cabeça. Porque às vezes você ouve uma música, te lembra de um momento, às vezes você fala com uma pessoa, te lembra de um momento, às vezes você lê, né? Você traz aquela coisa ruim. Então você tem que tentar substituir por uma coisa boa. Porque quando a gente põe na cabeça da gente um pensamento, aquilo é uma antena. Plim! É uma antena que capta todo mundo que está nessa mesma vibração, encarnados, desencarnados, porque a gente fala muito de obsessão, a gente fala muito de desencarnados, a gente acha que são os desencarnados que mexem com a gente, que fica atrás da gente, que eles não têm o que fazer, então eles ficam do lado da gente fazendo mal pra gente, né? E não é por aí. Somos nós que nos conectamos, nós que estamos com essa vibe ruim, nós que temos que tomar conta de nós. Ao invés de ficar, tira esse obsessor de mim, tira esse obsessor de mim, como se... você tira um, você continua no mesmo pensamento, você atrai outras pessoas, você atrai outros espíritos. E o bom também. Você atrai o bem e o bom também. É empírico. Quando você testa diferente, quando você muda teu palavreado, quando você tenta um pouco de mudar teus pensamentos, um pouco a tua rotina, hoje no trânsito, não fiquei brava com ninguém. Me fechou, veio a moto, 2 motos, 3 motos, nada. Aquilo não mexeu comigo, aquilo não significou nada. O horário que eu cheguei, tudo, saí com antecedência, não significou nada para mim aquilo. Imagina, um trânsito. Eu já vi gente pegar revólver no trânsito, né? Coisas horríveis em trânsito, você já deve ter visto também. Então, até no trânsito, quando a gente se habitua um pouquinho, um degrauzinho, uma coisinha, é empírico a gente ver a sensação de bem-estar. Porque quando a gente tem um embate, a gente fica ruim. A gente fica um dia pesado, a gente fica com aquele peso na consciência, não peso na consciência, porque é verdade, porque a gente viu que não rolou legal, que não foi legal. Então vamos começar hoje?
Hoje a gente já vai sair daqui, vamos fazer uma noite normal, que cada um tenha a sua rotina, mas antes de dormir, vamos fazer uma oração. Cada um escolhe uma oração que quiser, uma oração de coração, uma oração que gosta, prece de Cáritas, oração de São Francisco, Pai Nosso, enfim, o que quiser se conecta e vamos pedir para a noite, a gente pode até se encontrar, né? A gente pode fazer uma coisa legal, pensando numa conversa edificante, num trabalho edificante, em algo que vai resultar numa coisa boa para nós e para o próximo, tá bom? Obrigada, gente. Vamos agora nos unir em pensamento, elevando para que, junto dos fluidos benéficos e salutares que emanam da espiritualidade, possamos vibrar por todo este orbe, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, pela fauna e flora criadas por Deus. Vibremos ainda pelo nosso país, por nossos familiares e pelos nossos lares. Deixamos também que esses fluidos possam ser utilizados pela espiritualidade onde se fizer presente. E agora vamos encerrar esse encontro maravilhoso recitando a oração do nosso amado patrono Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, uma semana abençoada a todos. Boa noite.